Bom, o fato é que a gente tem a honra, a alegria e o prazer sempre de receber no programa o Padre Jorge, que sei que tem muito das suas tarefas aí reservadas para agora de manhã, mas ele sempre reserva aqui uns minutinhos para a gente. Padre Jorge, pároco da Paróquia do Senhor Bom Jesus, nossa matriz, vem aqui com a gente para falar da campanha da fraternidade que começa na quarta-feira. Bom dia e bem-vindo, padre. Bom dia, Daércio, bom dia, Adalberto, bom dia a todos aqueles que nos assistem, escutam, né? É uma alegria, né, poder estar aqui, embora um pouco rápido, mas para falarmos um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Traz aqui é exatamente a campanha da fraternidade deste ano, que trata sobre o quê? Sobre a fome. É a terceira vez, essa vai ser a terceira vez que a campanha da fraternidade vai falar sobre a fome. Teve em 1975, 1985 e agora 2023. O tema é Dai-lhes vós mesmos de comer, lá do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16. Então, e sempre quando a igreja utiliza esse tema na campanha, ou antes vem um congresso eucarístico, ou depois, como nós tivemos o ano passado em Recife, pão em todas as mesas, né? E a campanha da fraternidade este ano, Dai-lhes vós mesmos de comer, o objetivo é sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs por meio de compromissos que transformam esta realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. Então o texto é muito profundo, traz a realidade, o ver lá dessa situação, o que ocasiona a fome, enfim, são vários detalhes que aqui não dá para a gente especificar cada um. Depois vem iluminado pela palavra de Deus e o agir deste ano, ele traz ações, apresenta ações, sugestões a nível do poder do governo federal, estadual, municipal, da sociedade, da igreja e para cada um. Padre, já no início da pandemia, bem no começo, foi que o governo naquela época se apossou mais dos números dos famintos desse país, porque ele precisava fazer toda uma organização de ajudas financeiras para essas famílias na pandemia, que já se anunciava como duradoura. E eu me lembro muito bem que para muitos foi surpresa saber que nós tínhamos 30 e poucos milhões de famintos nesse país. Muitos se assustaram, o próprio governo na época, ao fazer esse levantamento. De lá para cá, talvez a visão das pessoas em relação a essa realidade tenha mudado um pouco, talvez essa fome que existe mesmo ficou mais perceptível. A CNBB levou em conta isso para escolher esse tema esse ano, de alguma maneira? Bom, eu acredito que sim. Tudo, pelo que o texto diz, texto base, tudo indica que é isso. Se fundamenta em toda essa trajetória que você acabou de dizer agora. Mas a igreja também sempre fez essa ação caritativa. Se nós fizermos um levantamento aqui na nossa cidade Matão, as 11 paróquias, elas têm durante o ano todo feito esse trabalho, embora um pouco mais de assistencialismo, mais caritativo, tenha ajudado as pessoas que necessitam do alimento, como outras entidades também. A gente não pode esquecer disso também, né? Mas o texto base vai falar disso. Mas o texto base que eu quero assim destacar e que nós vamos trabalhar no Corpus Christi é que lá nos parágrafos 146 chama atenção para todo cristão, que é cristão, mas ao mesmo tempo não se sensibiliza com a fome do outro. E aqui também nós podemos aplicar o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, estive nu, estive enfermo, preso. Então, são várias situações que o ser humano passa. Não seria somente da fome, do alimento, mas também outro, até de escutar a pessoa, ter um tempo para escutar o outro, ouvir o outro, que hoje, nessa cultura da indiferença e do descarte, que não deixa muito as pessoas
ficarem sensíveis, com compaixão, como o próprio Evangelho fala. Uma grande multidão seguia Jesus e ele sentiu compaixão daquela multidão. E aí realizou a multiplicação dos pães. O Evangelho é esse. Mas ele vai dizer assim, dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Então, todos nós somos chamados, convidados, através do texto base da campanha, a ter isso em nossa vida, de ajudar, de ter essa sensibilidade com aqueles que mais precisam. Fome, o senhor lembrou bem, fome de justiça. Fome de justiça, fome de atenção. De atenção. Né? São várias. É verdade. Fome da saúde, porque está doente, às vezes está abandonado. Né? Então, a gente precisa ter um olhar mais sensível, porque diante da realidade que nós vivemos mundialmente, e o Papa Francisco sempre cita isso, a questão da indiferença. Né? A globalização da indiferença e do descarte. Né? A pessoa, às vezes, poderia estar ser acolhido pela sua família, mas acaba sendo descartado. Né? Então, são várias situações. E o texto convida à realização do quê? De obras de misericórdia. Porque o capítulo 25 de Mateus vai nesse sentido. Né? Estive com fome, com sede, estive nu, fui estrangeiro, estive preso, estive doente. Então, são ações que a gente é convidado, como todos nós professamos a fé em Cristo Jesus, que não seja uma fé somente da boca para fora. Né? Eu estou saindo um pouco do texto aqui, mas não é saindo. Está no contexto. Né? Mas é o contexto, porque o texto é muito rico, né? E é um pouco longo para a gente falar tudo aqui. Né? E a caridade é seguramente o melhor caminho para chegar a Deus. Isso é tão verdade que acho que todas as religiões professam a caridade. Sim. Daí a praticar ou não é outra questão, mas que professam. Né? Não há um caminho mais condizente, mais apropriado para chegar até Deus, se não for pela caridade. Né? Eu só queria ressaltar aqui o que o texto, na apresentação do texto, fala. O que ocorre, porém, quando o alimento não chega a todo ser humano? O que faz uma sociedade ter filhos e filhas a quem, embora busquem, clamem, gritem e chorem, não chega o alimento? Por isso, a fome é também um desafio social, humanitário, uma situação que não pode deixar de enfrentar, pois a fome de uns, a fome de uma só pessoa, onera a todos nós, onera a sociedade inteira. E aqui lembrando, né, Daércio, o desperdício. Nós desperdiçamos muito também. Dizem que o lixo brasileiro é um dos mais ricos que existe. Então a campanha também vai enfocar nessa questão do desperdício. E falam também que, por condições de estradas nada apropriadas e tudo mais, que no escoamento da grande produção agrícola de alimentos do Brasil perde-se muito no transporte, com estradas ruins e tal. Entre outras formas de... Agora... Eu noto assim, nós estamos em Matão, estamos aqui no interior de São Paulo, que se não é ainda a região mais estável do planeta, é pelo menos para o resto do país, um lugar com uma situação mais estável do ponto de vista socioeconômico. E às vezes eu noto que as pessoas não têm, ou talvez nunca tiveram proximidade com essa fome que nós estamos nos referindo, que tem Brasil afora. Mas você verá mais nitidamente se você viajar a esse país, porque se você falar só por Matão, talvez você esteja certo de dizer, mas eu não vejo isso tudo aqui. Calma. Aqui nós estamos falando do estado de São Paulo, onde, inclusive, você não precisa ir longe, vai no Vale do Ribeira. Isso. Aqui, no estado de São Paulo, que é rico. Vai no Vale do Ribeira, você vai ver. Sai para esse Brasilzão afora, para você ver que não tem. Né? Aliás, tenho sempre dito aqui, acho que esse negócio de fome, o assunto fome, não pode ser de um partido, particularidade de uma agremiação partidária, política. Não. Isso aqui deveria estar na plataforma, na cartilha de todos os partidos, de qualquer lado político, porque como é que pode dar para ter a consciência tranquila de saber que há milhões passando fome num país campeão de produtividade de alimentos? Não, tem alguma coisa está errada. A campanha fala também sobre isso, né? O texto base, aliás, fala sobre esse aspecto que você acabou de dizer agora. Então, eu acredito, penso eu, que a gente tem que sensibilizar e ver se as pessoas também têm uma abertura, porque
gera muita confusão, as pessoas talvez ficam fechadas em si, acham que não precisa. Aquilo que você acabou de dizer tudo agora, né? Então, acredito que o grande objetivo da campanha é essa sensibilização. Se eu quero me aproximar mais do Senhor, né, de Jesus Cristo, o Mestre divino, então eu também tenho que ter a mesma sensibilidade dele para com aqueles com quem eu tenho amizade, onde eu estou, quer no mundo do trabalho, da escola, enfim, aonde quer que a gente esteja, né? Eu penso muito nisso. E ter esse olhar de sensibilidade e poder ajudar. E é verdade. Terceira vez já. É a terceira vez. Essa vai ser a terceira A primeira vez. foi quando, o senhor falou? 1975. De lá para cá, a Depois, fome continua na pauta. Depois 1985. E agora 2023. E a fome continua A incomodando. fome continua. Então, agora, Jesus que se declara o pão vivo descido do céu, que é o alimento espiritual, sacia a nossa fome espiritual e também material, por que não? Através da sua palavra, é um contraditório a gente seguir esse pão vivo, acolher esse pão vivo na nossa vida e não termos essa sensibilidade com aqueles que mais necessitam. Lógico que vão falar assim, mas tem muita gente que às vezes não precisa, isso, aquele outro. Mas, tem gente que é vagabundo. Mas não cabe a gente também ficar julgando. Que nem, por exemplo, do morador de rua. Mas você conhece a história de vida da pessoa? Então, a gente não sabe. Então, antes de tudo, eu acredito que a gente precisa ter um conhecimento maior do que querer apontar e julgar. A gente faz um julgamento sempre muito rápido e impreciso, né? Impreciso. Contei aqui outro dia, inclusive, padre, uma organização internacional que fez uma pesquisa em várias partes do mundo e no Brasil também. Eles pegaram um menino de uns 7 anos e deixaram esse menino meio maltrapilho, com roupas bem rasgadas, maquiaram ele como um menino sujo. Botaram no viaduto do Chá, em São Paulo, que é uma passarela, um viaduto por onde passam milhares de pessoas o dia inteiro. E aí colocaram esse menino lá, acompanhados de longe, tudo, né? Pelos pais e pelos pesquisadores, observadores. Esse menino ficou lá com uma mochilinha na mão, todo maltrapilho. E todo mundo passou. Ninguém perguntou nada para essa criança. Todos olhavam e continuavam. Meia hora depois, recolheram essa criança, deram um banho, deixaram ele bonitinho, bem trajado, com a mochilinha de escola e colocaram lá. Mas 30 segundos já parou a primeira pessoa. Oi, garoto, que você está perdido? Posso te ajudar? É isso. Ironicamente, era o mesmo ser humano. Então, aí vem a questão. Estive com fome, com sede, nu, né? É aquilo que Jesus nos dá a avaliação final da nossa vida, né? Se bem que eu sempre vejo assim, chamado a ajudar, nós temos uma população em Matão muito generosa, muito fortemente generosa. Sim. Então que a campanha desperte, né? Nessa mesma população que já é aberta a contribuir ainda mais o sentimento de compaixão. Então, às vezes perguntam assim, por que na quaresma? Porque a quaresma é um tempo penitencial, é um tempo que chama para, não que os outros tempos litúrgicos não chamem a conversão, mas é um tempo mais forte, onde as pessoas procuram fazer o jejum, fazer algumas penitências. Então, está aí. Agora, cada um possa se conscientizar, né? Por exemplo, eu vou fazer o jejum, mas aquilo que eu ia consumir tem um valor. Então, quem sabe você agora doe esse valor que você deixou de comer para alguma entidade que assista e assim por diante, né? Então, a campanha começa quarta-feira de cinzas. Aí vai para o ano inteiro. Vai a campanha da solidariedade, porque a campanha da fraternidade nasceu com uma coleta da solidariedade. Em Nísia, numa cidade do Rio Grande do Norte. Nísia Floresta, parece, né, se não me falha a memória. E essa coleta, uma parte fica para a diocese,
a fim de que a gente encaminhe alguns projetos e a Diocese, aprovando, acompanhando, ajude através dessa coleta. E uma parte vai para a CNBB para atender os projetos a nível de Brasil, né? Então, vai ser no Domingo de Ramos, e que isso vai ajudar. Agora, termina aí? Não. A campanha da fraternidade, do meu ponto de vista, ela é o ano todo. Mas vocês que são os padres, né? Tudo, tem que insistir no tema ao longo do ano nas homilias, né? Sim, teria que... A gente procura fazer. Às vezes acaba esquecendo, vamos ser bem honestos também, né? Porque outras coisas acabam surgindo. Mas a campanha, ela não termina ali na Semana Santa. Ela continua, ela deve ter sua caminhada normal até encerrar, até vir a outra também. Né? Bom, que essa campanha da fraternidade de alguma forma impacte aí a cada uma das pessoas, a cada um de nós, né? E mesmo quando a gente julga as pessoas se elas são merecedoras de ajuda ou não, mesmo nessa hora que a gente seja lembrado que toda a existência, as parábolas e tudo que Cristo falou, sempre ele agia buscando a ovelha desgarrada, né? Buscando aquele que estava perdido e não querendo saber o que ele tinha sido na vida, né? E a gente foi escolhido para ser do seu rebanho e colocados numa situação bem mais privilegiada, em que nós temos a comida, temos o amor da família, quanto tantos nós estamos, tem a fome de amor também, né? Tem. E tudo. E enquanto milhões não têm. Não é? Qualquer passo que cada um der no sentido de ajudar nessa fome de amor, fome de comida mesmo e tudo mais na campanha, terá sido a contribuição de cada um na busca, no sentido de trazer as pessoas para uma vida mais justa, né? Para uma existência mais justa. Muito bem lembrado essa última palavra sua, que o Senhor não procurou, ele foi atrás. Ele foi atrás, não questionou. Então isso é muito importante para cada um de nós, né? Na parábola do samaritano, ele mesmo, o samaritano. O filho pródigo. O filho pródigo, enfim, todas as parábolas, né? Então, que a gente tenha essa consciência, né? Possa ter uma abertura maior para aquilo que a palavra de Deus fala para cada um de nós. Possamos ser aquele terreno fértil, como diz a parábola do semeador, que a semente caiu em terreno bom e produziu de 30%, 60% de frutos. Muito bom. Padre, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da comunidade católica de Matão, de todos os meus irmãos padres, de todos nós aqui. Muito obrigado, foi uma alegria estar aqui com vocês. Nós é que ficamos satisfeitos com isso. Fiquem muito com obrigado, Deus, viu? Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Falei com o Padre Jorge.